Olá, internautas, canal Educação e Business, mais uma vez com vocês. Anote aí um importante recado que o Unifia tem para você. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. São os mais variados cursos na área de gestão, saúde e humanas. Acesse unisep.pe/veste ou nos contate através do telefone 19 3907 9870. Anotou aí? Vem estudar no Unifia e transforme seu futuro. E hoje, mais uma entrevista. E em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, vamos realizar essa entrevista utilizando máscaras, fazendo uso de álcool em gel e mantendo o distanciamento adequado, visando, é claro, a proteção coletiva. O que seria da espécie humana sem uma boa forma de comunicação? Comunicar-se consolida uma das mais belas facetas do homem, possibilitando a condição da integração e consequente vida em grupo, onde, em um mundo ideal, todos poderíamos viver unidos, em paz e nos auxiliando mutuamente. E para falar sobre os mais variados aspectos da comunicação humana, recebo aqui hoje no canal Educação e Business o jornalista Adilson Zorzi. Adilson, muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Agradeço o primeiro convite, Giovanni, a todos que nos acompanham. E eu acho que abrir espaço para esse tema é muito importante na nossa sociedade, que a gente fala que a gente vive na sociedade da comunicação, especialmente em ambientes, né, acadêmicos. Eu acho que a gente ganha muito no debate social. Muito bem. Adilson, vamos começar com o tema da seguinte forma. Se a gente for analisar a história da comunicação humana, hoje nós nos comunicamos melhor do que ontem? A comunicação, a gente sempre parte da ideia de que é algo inerente ao ser humano, né? Não existe uma forma de não se comunicar. Até a pessoa em silêncio comunica de alguma forma. É claro que com o passar de toda a história, né, do nosso crescimento enquanto ser humano, humanidade, a gente viu formas diferentes de se comunicar. Desde que o homem da caverna pintava, né, na caverna indicações daquilo que estava fazendo, né, para quem convivia com ele, até a gente passar por um processo que a comunicação era restrita, né? Poucas pessoas eram alfabetizadas, por exemplo. Então a gente tem uma comunicação muito mais social e verbal do que por escrita. Depois a gente começa com a imprensa, que revoluciona, né, a nossa forma de comunicação, principalmente com a comunicação de massa. E hoje a gente vê que a gente está numa sociedade midiática, onde as pessoas elas deixaram de consumir informação para também produzir comunicação. E isso é essencial para a gente compreender a nossa sociedade hoje. Dizer se a gente comunica melhor ou não, aí depende de como a gente está fazendo uso desses recursos. A tecnologia facilitou muito a nossa vida, né, para a gente se comunicar, mas às vezes a gente não faz um bom uso. Então, às vezes é melhor a pessoa, é muito mais efetivo para a pessoa ler um jornal, por exemplo, do que assistir televisão ou uma rádio. Isso depende de pessoa para pessoa. Mas eu acho que a gente tem que partir da ideia de que a comunicação ela é inerente ao ser humano e que a gente precisa também se preocupar com a forma que nós nos comunicamos. Sempre pautado, né, como você mesmo disse, por uma sociedade que busca uma unidade, uma paz. E a comunicação ela é extremamente importante para a gente ter uma sociedade mais igualitária, para que tenha mais justiça e que a democracia, né, no caso nosso, né, que vivemos em um país democrático de direito, possa também caminhar e todos juntos, né, não deixar ninguém para trás. Adilson, qual aspecto é preponderante, a gente poderia dizer que é preponderante para que o ser humano consiga se comunicar bem? Ou quais aspectos, no caso, seriam preponderantes? Perfeito. Primeiro, acho que a gente tem que ter a noção de que nós vivemos, a comunicação ela é muito dinâmica. A própria língua portuguesa ela é muito dinâmica, as nossas formas de comunicação são dinâmicas. Então, a comunicação efetiva é aquela que considera quem vai fazer a mensagem, qual é a mensagem e como aquele receptor da mensagem compreendeu aquilo. Um exemplo muito prático, se você vai conversar, por exemplo, com profissionais específicos de algumas áreas, um advogado ou alguém que
trabalha numa agência de comunicação, por exemplo, você vai escutar termos ali dentro que é inerente à vida daquela pessoa. Então, se um advogado vem, por exemplo, e fala comigo alguma coisa, usa alguma palavra, algum termo, eu posso não entender. Não quer dizer que a pessoa ela é burra ou não soube se comunicar. É que ela não considerou que aquela pessoa que vai receber a mensagem precisa de ter um conhecimento prévio. Então, hoje em dia, se comunicar bem não é falar o idioma, digamos assim, Machado de Assis, né? Aquela coisa sem nenhum erro de português. É claro que isso é muito importante, dependendo do ambiente que você está. Mas você ser compreendido é o que vai fazer a sua comunicação ser eficaz. Porque você pode colocar, por exemplo, uma placa proibida a entrada em algum lugar, se aquilo não está no lugar correto, visibilidade, tudo, não vai ser eficiente. Não quer dizer que a pessoa escreveu uma palavra errado. É que naquele contexto aquilo não foi eficiente, né? A minha mãe não precisa falar o português, digamos assim, acadêmico, para passar aquilo que ela quer para os filhos. Como também tem muitos que falam, é só meu pai me olhar que eu já entendi o que ele quer dizer. Então, assim, a comunicação eficaz é aquela que considera que a pessoa que vai receber aquilo vai compreender aquilo da maneira que você quer. Que não gere dupla interpretação, né, que fique uma coisa que a pessoa não conseguiu ter clareza daquilo que você está falando. Adilson, normalmente os problemas de comunicação, eles estão mais relacionados àquele que fala, àquele que ouve, ou nós podemos entender que existe um misto de dificuldade nos dois pontos aí. Como é que essa comunicação mais direta entre os seres humanos se dá diante desses aspectos? Perfeito. Eu acredito que todo o processo de comunicação ele é importante, então não tem como você pensar separadamente. É claro que cada um tem a sua parcela. O receptor, a mensagem que está sendo transmitida, é sempre bom a gente pensar que a comunicação ela é uma ponte. Até a gente fala assim que a comunicação é uma ponte para uma cultura do diálogo. Às vezes você pode estar falando da maneira correta, claramente aquilo que você quer, a mensagem é clara, mas o receptor não quer ouvir. Hoje em dia a gente vê muito isso, que as pessoas às vezes se fecham algumas mensagens por questões ideológicas ou não, mas assim, o problema daí não é a comunicação, é o receptor que não quer receber aquela informação. Então a gente vê que hoje a gente também está trabalhando muito com mensagens muito específicas para grupos, né? Então tem gente, a comunicação ela está mais segmentada, digamos assim. Por isso que você vê jornais específicos para economistas, uma revista para mulher que tem uma linguagem um pouquinho diferente. Então a comunicação ela vai se moldando para que ela seja eficaz. Considerando que a gente está numa sociedade plural, onde você tem uma infinidade de interesses, né, você também consegue segmentar a comunicação. Então, uma pessoa que é ligada ao esporte, ela vai consumir veículos de comunicação, vai conversar mais sobre esportes, vai estar mais propensa a receber aquele tipo de notícia. Aquela pessoa que não gosta de política, não adianta você falar de política para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai estar fechada à comunicação. Então, o emissor, a mensagem e o receptor dessa mensagem é um processo que precisa ser fluido. Muitas vezes a gente não consegue, mas o ideal seria. Adilson, nós estamos em um mundo hoje, principalmente com a internet, onde a informação ela está massificada, disseminada, né? Todo mundo tem acesso à informação de alguma maneira, principalmente por conta da internet, né? Então, quando que a gente pode considerar um tipo de comunicação ruim sobre esse aspecto da gente ter muita informação disponível, né? E eu gostaria de saber se você tem algum exemplo aí, ou alguns exemplos de comunicações ruins para nos falar. Perfeito. A gente tem que partir também da ideia de que até muito pouco tempo atrás, as pessoas elas eram acostumadas a consumir informação. Então, para você saber de alguma coisa, você comprava o jornal lá semanal, assistia à televisão. Ficava dentro da imprensa, principalmente, aquele poder de manipulação da informação. Então,
Até no jornalismo existem algumas teorias, né? Da agenda, por exemplo. O jornal decide o que a gente vai conversar amanhã, né? Então, na reunião de pauta, ele vai falar assim, olha, esse assunto é importante, esse assunto não é importante. Usando alguns critérios que podem ser de notícia. Se uma notícia ela é mais impactante para aquela cidade, ela vai ter uma preferência maior na pauta do que um assunto nacional que a pessoa vai assistir, às vezes, num jornal nacional. O que aconteceu? A internet ela possibilitou que as pessoas pudessem produzir informação. Isso é muito bom, porque democratiza. Porque antes a pessoa, para falar aquilo que ela pensava, ela falava... Claro que o jornal está aberto também para artigos, crônicas, né? A pessoa sempre pode ir até o jornal. Mas o jornalista, o responsável pelo jornal, ele ia decidir se aquilo ia entrar ou não. Até porque o jornal impresso ele é limitado, né, de espaço. A pessoa ficava o quê? Ela falava com o vizinho, com quem morava perto. Então ela colocava a sua ideia, aquilo que acreditava, nesses ambientes mais assim, fechados. Com a internet, não. Com a internet ela usa de uma plataforma, uma rede social, e ela coloca ali a opinião dela. Com isso, o volume de informação aumentou muito, né? Não só nessa questão das redes sociais, mas tem pesquisas que dizem que uma edição hoje do New York Times, né, uma edição do dia, tem mais informações de conteúdo do que a pessoa na Idade Média ia consumir durante a vida dela inteira. Para você ver o volume. Quando o volume é grande de informação, qual é o passo importante? Discernimento. Que é uma coisa que falta muito, né? Porque a gente está num dia a dia tão corrido que a gente não para compreender melhor aquilo que a gente está consumindo de informação. Às vezes a gente vê só o título da matéria e já comenta embaixo aquilo que a gente acredita daquilo. Daí, às vezes não é nem aquilo. Por quê? Porque a manchete, ela sempre é um chamariz para as pessoas clicarem na internet. Então, quando você vê lá, por exemplo, se alguém morreu, por exemplo, né, vai estar em destaque para você clicar e abrir aquilo. E às vezes não é nem aquilo, né, que a matéria está dizendo. Por quê? Porque as pessoas elas não param aquele segundo precioso de fazer funcionar o discernimento, de falar assim, isso é verdade? Porque às vezes tem coisas que são absurdas, né? Então, alguns casos que a mulher do presidente Lula faleceu, né? Há alguns anos atrás. E tinha gente compartilhando que ela foi vista na Europa passeando em Paris. E aquilo gera um tipo de interação, claro, muito ideológico, que as pessoas vão compartilhando aquilo sem saber se aquilo é verdade ou não. Por quê? Porque, às vezes, a mentira ela reforça aquilo que a gente acredita. Então, a questão ideológica ela é muito forte nesses casos. Então, assim, a gente tem que primeiro ter um discernimento daquilo que a gente está publicando e também daquilo que a gente está consumindo. Do publicando ainda tem uma questão muito séria, que é o seguinte, a internet ela não é uma terra de ninguém. A internet é um espaço, a gente chama hoje de nova praça pública, né, uma praça, né, de interação, onde as pessoas colocam opiniões ali de alguns assuntos, ou até mesmo de pessoas, que as pessoas não percebem que elas estão cometendo, às vezes, até crimes, né, de injúria, calúnia, difamação. E isso é muito perigoso, né? As pessoas acreditam que o espaço é aberto e eu posso dizer aquilo que eu quero. Não, você não pode dizer aquilo que você quer, do ponto de vista de que isso fere algum tipo de... gera algum constrangimento, alguma coisa que você não possa provar depois que aquilo realmente aconteceu, né? Nesses grupos de cidades que a gente acompanha, às vezes em quando, né, a gente vê isso, né? Que as pessoas elas estão tão afobadas de colocar a informação, eu tenho até um caso que assim, eu conto, e é verdade que aconteceu um acidente, eu estava passando, não tinha acontecido nada muito grave com a moto, mas tinha uma mulher, uma senhora, tirando foto. Eu perguntei para ela, qual é o jornal que a senhora trabalha? Ela me olhou assustada. Ela falou, por quê? Eu falei assim, não, porque você está tirando foto de um acidente para mandar para quem? Você vai mandar no seu grupo do WhatsApp da família o acidente de uma pessoa que você não sabe nem quem é? Imagina se chega essa foto no WhatsApp de uma pessoa que é um familiar que reconhece a placa da moto. Então a necessidade dela era tanta de, olha, teve um acidente e eu estava lá e vi, que ela não se preocupou com isso. Então o discernimento é extremamente importante
para a gente produzir conteúdos que realmente são relevantes, para a gente consumir conteúdos que são relevantes, para que a gente dê um passo além, né, de construção de sociedade, né, porque a gente não pode ficar restrito a esse disse-me-disse, porque antes a fofoca ela era assim, né, a pessoa fofocava com a vizinha, né, a partir do momento que ela coloca isso na internet, ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Adilson, fake news, né, é basicamente sobre o que você está falando. Como é que você acha que essa questão vai evoluir ao longo do tempo? Porque, como você mesmo disse, né, são muitas falsas informações na internet que as pessoas tomam como verdade e multiplicam aquilo. Sim. Como é que você acha que isso vai se desenvolver e como conter essa situação? Porque realmente é uma comunicação falsa, é uma comunicação ruim. A fake news, primeiro assim, a gente tem que pensar um pouquinho do termo, né? Fake news vem, né, do inglês, que são notícias falsas, né? A primeira coisa é que, assim, a fake news, ela tenta imitar, na sua essência, ela tenta imitar uma notícia verdadeira. Então você vê, por exemplo, sites que são especializados em fake news, que usam toda a técnica jornalística, de colocar título, de ter a introdução, que a gente chama de lead. Então, assim, ela é construída para enganar mesmo. É diferente de uma fofoca, por exemplo, de rua, ou de uma mentirinha contada, né? Não, a fake news, ela tem o propósito de enganar a pessoa para que ela acredite que aquilo é uma notícia verdadeira. Como? Usando sites, a pessoa cria um site, vamos supor, para colocar esse tipo de informação. E hoje na internet acontece uma questão mercadológica que é a seguinte: as pessoas podem ganhar por cliques. Então a pessoa abre um site e ela coloca lá a permissão de anúncios, né, de algum provedor. Quanto mais cliques ela tem, mais dinheiro ela ganha. Então ela não está preocupada se aquilo é verdade ou não. Ela está querendo que a pessoa clique e entre naquele site para gerar um dinheiro. A Folha de São Paulo até fez uma reportagem extensa há um tempo atrás de alguns desses sites, né, que tem aqui no Brasil. E claro que a pessoa que é dona do site não vai falar o quanto que ela ganha por causa das fake news, né, o quanto que gera de dinheiro para ela. Daí eles pesquisaram algumas agências de publicidade para eles darem uma ideia. Tinha pessoa ganhando mais de 100 mil reais por mês, com mentira. Como eu disse, o discernimento ele é muito importante para a gente. Será que esse site que eu estou consultando, eu conheço? É de um portal famoso? Eu, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa que dá aquela pulguinha de falar se isso é verdade ou não, eu entro em um site confiável de informação, porque eu sei que, se é realmente aquilo verdade, vai estar dentro daquele site. Como assim a gente espera, às vezes, a sexta-feira para comprar o jornal da cidade e ter a garantia de que aquilo é verdade? Por quê? Porque inconscientemente a gente deposita em alguns veículos de comunicação a nossa confiança. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, porque aconteceu de tal jeito. A gente pensa, mas o que o jornal disse? O que o jornal de sexta-feira vai falar? Por quê? Porque a gente acredita que passou por um critério jornalístico, que foi um profissional que escreveu aquilo, e é um profissional pautado pela verdade. Hoje em dia, se você perguntar para mim, você vê o fim da fake news? Eu não vejo o fim da fake news, porque eu acho que a mentira ela faz parte do ser humano, como espécie, como sociedade. Mas eu acho que a gente pode encontrar mecanismos de minimizar os efeitos dessas mentiras na sociedade. Tudo bem. Adilson, nós nos comunicamos de várias formas, né? Através de gestos, através da nossa estrutura facial e assim por diante. Como que você acha que fica esse tipo de comunicação na medida em que nós estamos cada vez mais nos comunicando através das redes sociais, né? Sem mostrar o nosso rosto, sem o olho no olho, sem o nosso gestual? Como é que você acha que fica a nossa comunicação sobre esse sentido? Você acredita que a gente esteja perdendo sobre esse aspecto em relação à comunicação? Eu acredito que a gente tem ganhos e algumas perdas, né, nessa comunicação, digamos, mais de isolamento, né, que a pandemia trouxe a todos. É claro que a comunicação ela é de pessoa para pessoa. A máquina, a rede social, o computador, o celular, é uma tecnologia de meio.
Você não conversa na internet com uma máquina, apesar de hoje em dia você ter, né, alguns atendimentos que são automatizados. Mas de uma comunicação humana, do outro lado da tela tem uma outra pessoa, né? Então, acho que a pandemia também trouxe para a gente como a gente pode nos comunicar de outras formas. Bom, se a gente hoje em dia a gente vê que se a gente não consegue sorrir, a gente comunica com um olhar. Igual você disse, a comunicação ela é muito ampla. Uma cor comunica. Você usar uma cor determinada, então assim, a sociedade ela deu para alguns símbolos um poder de comunicação muito grande. Cor, gestos, né? O corpo mesmo, o corpo fala, o olhar fala. Você em silêncio você está dizendo alguma coisa, né? Quando eu vejo, por exemplo, umas pessoas assim, né, que vai montar às vezes uma apresentação, será que ela se preocupa com a cor daquela apresentação? A pessoa está fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre fauna e flora. Usa um monte de letra vermelha. Eu viro para a pessoa e falo assim, viu, você tacou fogo na floresta. Por quê? Porque a cor também é comunicação. Então as pessoas elas precisam o quê? Para a comunicação ser cada vez mais eficaz, por que não pensar em todos esses detalhes também? Será que essa palavra ela está sendo bem usada? Será que essa cor está sendo bem usada? Será que eu, mandando em áudio, não vai ser melhor do que eu escrevendo? Porque às vezes eu escrevendo, eu não vou dar a entender aquilo que eu quero. Ou a necessidade nossa, eu preciso ligar para a pessoa para falar com ela. Eu não posso escrever. Porque assim, aquela ansiedade de você fazer a comunicação. Então assim, a partir da ideia de que o ser humano ele tem esse leque de opções de comunicação, quanto mais a gente usar, melhor. É claro que a gente espera voltar em uma comunicação muito mais de proximidade, né, de encontro. Mas ao mesmo tempo a gente não pode se limitar a isso, né, a só esse tipo de comunicação. A gente tem uma amplitude muito maior. E eu também vejo assim, as pessoas falam assim, não, porque eu quero que a pandemia termine para a gente voltar ao normal. Que normal é esse? Será que esse normal anti-pandemia? Porque eu acredito que se a gente voltar para o normal como era, a gente não aprendeu nada. A pandemia, infelizmente, aconteceu e a gente tem que tirar algumas oportunidades disso para ser uma sociedade muito melhor. Porque se a gente perdeu tantas vidas como a gente está perdendo, pessoas queridas, pessoas próximas, se a gente não mudar a nossa forma de agir como ser humano, eu acho que vai ser uma perda ainda muito maior para todo mundo. E, Adil, sobre esse aspecto, que avaliação você faz hoje? Né? A pandemia ainda não acabou, ela está aí, infelizmente, muita gente ainda morrendo. É duro dizer isso, é triste comunicar isso, né? Mas muitas pessoas ainda morrerão por conta da doença. Mas sobre a sua avaliação, inclusive por ser um comunicador, por ser um jornalista, como é que você está vendo hoje esse processo de mudança que a pandemia está sinalizando para todos nós? Perfeito. Eu acho que assim que a própria comunicação, a imprensa aprendeu muito, né, com a questão da pandemia, né? Uma coisa interessante é até mesmo assim, se você liga a televisão, parece que o assunto é único, né? A gente vive numa sociedade que parece que instalou o medo, né? Até minha mãe fala, não, mas o jornal só fala de pandemia, de Covid. Eu falo para minha mãe, vai falar do quê mais? A imprensa, ela tem esse dever moral, digamos assim, né? Quantidade de pessoas mortas, tudo, né? Eu acho que a pandemia, ela sempre quando a gente passa, se a gente olhar a história do ser humano, sempre quando a gente passa por algum tipo de desafio ou de situação mais assim, né, como uma pandemia ou uma guerra, sempre voltada para a gente ser melhor, né? Eu acho que no ponto de vista de comunicação, a gente vai ganhar muito, porque a gente aumentou as nossas oportunidades de comunicação. É claro que a gente não pode restringir quando a gente fala, por exemplo, de comunicação digital, né? Eu até brinco, né, que tem gente que descobre que tem família que mora na mesma casa quando a internet cai, né? Porque daí a pessoa sai do quarto, né? Por quê? Porque essa possibilidade de uma comunicação próxima, da gente poder conversar, por exemplo, com quem está do outro lado do mundo, ela não pode, de maneira nenhuma, desfavorecer o encontro com quem está perto, né? Então, eu acho que a pandemia, essa obrigatoriedade de isolamento que a pandemia
trouxe para a gente, ela tem que ser uma oportunidade de, quando a gente puder se reencontrar, ou quando a gente quiser se comunicar melhor, a gente faça de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Não fique só no disse-me-disse, né? Porque, igual você disse, infelizmente, a gente vê pessoas falecendo com a pandemia, outras tantas ainda, infelizmente, vão ser vitimadas pela pandemia. Então, a gente que vai passar, digamos assim, por esse trauma, a gente tem que ser comunicadores melhores depois, com certeza. Sim. Adilson, nossas crianças presas dentro de casa. E o hábito ferrenho do uso dos celulares, dos tablets, dos computadores e a internet. Essa é uma realidade, não tem como mudar essa questão. Então, as nossas crianças já estão nascendo se comunicando dessa forma, né, através aí das redes sociais, para ser bem exagerado no termo, né? Que cuidados os pais têm que ter com a relação da comunicação da criança com o mundo através das redes sociais? Principalmente por conta de situações relacionadas, por exemplo, à pedofilia. Como é que se lida com isso no dia a dia, Adilson? Perfeito. Eu acredito que, assim, a pandemia também possibilitou que as crianças ficassem muito mais em casa, né? Então, assim, a tecnologia, às vezes, é muito vista como uma forma de entretenimento para a criança, né? O pai tem as suas atividades, às vezes está até trabalhando em home office, tá aquela criança ali imperativa, né? Imagina para uma criança que convivia com os amigos dentro de um ambiente escolar, saía de casa, se vê, até eu falo que a gente se sente um pouco enjaulado, né? Dentro de casa, na melhor forma da palavra. Ao mesmo tempo, os pais eles têm que ter uma preocupação de que a internet é uma ferramenta para conteúdos muito distintos, para o bem e para o mal, né? Então, às vezes, deixar um celular na mão de uma criança é ótimo para distrair a criança, porque ela gosta de mexer no tablet, né? E ela tem muito mais facilidade de manuseio daquilo, né? Eu vejo porque eu tenho sobrinhas, né? Então, assim, eles sabem mexer no celular. A minha sobrinha de 5 anos sabe mexer muito melhor no celular do que a minha mãe. Por quê? Porque ela já nasceu em uma sociedade voltada para aquele tipo de tecnologia. Então, às vezes, a gente deixa na mão da criança uma tecnologia e não se preocupa com o conteúdo. É claro que não é uma coisa de inibir ou fiscalizar, mas eu acho que é um bom senso dos pais eles estarem preocupados com aquilo que a criança está consumindo. Qual é o tipo de site que aquela criança entra? Porque se você joga no Google qualquer palavra, você vai encontrar uma infinidade de coisas. E às vezes os pais, pela dinâmica da própria casa ou da vivência familiar, não reserva tempo para isso. E igual você disse, é um ambiente muito criminoso também a internet, né? Então, assim, eu já dei aula para adolescentes, né? Eu até tem uma coisa que a gente brincava, eu falei assim, olha, aquela loira bonitona que te adicionou no Facebook pode ser um velho tarado. Você não sabe quem está do outro lado, né? Infelizmente. Então, assim, quando você abre ainda mais um perfil em uma rede social, que você coloca lá os seus dados, foto de dentro da sua casa, qual é a dinâmica sua familiar. Tem gente que precisa necessariamente falar que está levando o filho em tal lugar, que está saindo de casa, ou publicou a foto da casa um dia e no outro está falando que vai ficar uma semana na praia. Quem está do outro lado? Qual é o uso que a pessoa vai dar? Qual é o uso que a pessoa vai dar para aquele tipo de informação? Porque às vezes a gente vai adicionando pessoas também nas redes sociais que a gente não tem nenhum tipo de proximidade, não sabe nem quem é, na verdade. Então, o que é que eu estou colocando na internet é importante. E o que está sendo consumido? A criança ela não tem discernimento de não, isso pode, isso não pode. Dependendo da idade, tudo aquilo que é mostrado para a criança gera um tipo de interação da criança, de interesse da criança. É aí que às vezes pode acontecer coisas, barbaridades, como a gente escuta e sabe que acontece, né? Pedofilia é uma coisa, mas às vezes, né, uso de dados, alguns tipos de golpe, né? Às vezes a criança está conversando com alguém na internet e fala, meu pai chama tal e mora em tal lugar, trabalha em tal lugar. Isso para um criminoso é um prato cheio de informações, né?
Então, assim, eu sei que a realidade de muitas famílias, principalmente com a pandemia, com a criança em casa, é complicada para esse tipo de atenção, mas é extremamente necessário para que você evite problemas. Adilson, a gente, brincando há um tempo atrás, um grupo de pessoas, a gente dizia que as pessoas antes se tornavam mais confiantes, né? E quando estavam dirigindo um carro, então elas se tornavam mais confiantes e cheias da razão, né? Quando estavam dirigindo um carro. Não à toa isso ainda acontece, a gente vê muita violência no trânsito com pessoas que normalmente você olha e diz, essa pessoa não teria coragem de tomar tal atitude, né? A internet, ela está criando nas pessoas essa falsa ideia de coragem, de que se pode dizer tudo da forma que se quer, né? Que pode se fazer o que se quiser, que não haverá punição. E você acha que a legislação precisa endurecer nesse sentido para tentar botar sobre um certo ponto de equilíbrio essa situação? Concordo plenamente. Eu acho que a tela, ela virou um escudo para muitas pessoas colocarem na internet coisas que não seriam ditas pessoalmente, né? Até para algumas pessoas eu falo isso, né? Aquilo que você está colocando na internet, você diria para a pessoa pessoalmente? Se a resposta é não, repense. O que acontece é que assim, a legislação brasileira nesse aspecto, ela é um pouco atrasada do ponto de vista assim, né, da questão digital. Toda vez que acontece algum tipo de crime, digamos assim, dentro de um ambiente virtual, ele acaba caindo sobre o Código Penal, né, sobre a Constituição. Então, assim, não tem uma legislação específica para esse tipo de crime, sempre acaba caindo, né, naquilo que a legislação já contempla. O que a gente vê é que muitos juízes, né, a jurisprudência da área, né, do direito, ela está trabalhando isso para ver alguns casos. Às vezes acontece de você abrir o Jornal da Sociedade e tem lá escrito, por determinação do juiz, estou pedindo desculpas porque eu falei de fulano e não era nada daquilo. Bom, é um passo importante, só que assim, a gente está num país que a gente sabe que a justiça, às vezes, ela é morosa, né? É uma justiça um pouco mais lenta. E a comunicação digital, ela é muito veloz, né? Então, eu trabalho também na área da saúde, né? Então, às vezes, tem muita gente questionando atendimento, né? Que é feito, a pessoa coloca aquilo na internet como um desabafo. Daí, quando, por exemplo, a empresa que você está falando, né? Ela liga para você, olha, eu sou do departamento jurídico da empresa tal, né? Eu vi que você postou. A pessoa já fala, não, mas não é muito bem assim. Eu vou pagar. Então, assim, as pessoas, naquela ansiedade de colocar um desabafo, o que seja, ela acaba cometendo alguns crimes que são previstos no Código Penal e não basta você deletar, né? Porque muita gente fala assim, mas eu peguei e deletei do Facebook aquilo. Mas aquilo que você colocou ali vai ficar no servidor do Facebook durante um bom tempo, né? O pessoal fala que o Facebook ainda demora uns 5 anos para apagar aquele arquivo. Então, a qualquer momento, a justiça pode requerer que o Facebook, por exemplo, ou qualquer outra rede social, disponibilize aquilo que foi falado. Eu não tirei um print na hora, quero processar uma pessoa, mas eu não tenho... A justiça tem mecanismos de fazer aquilo vir à tona. Muito bem. Adilson, o ex-presidente americano Barack Obama usou muito a internet e as redes sociais e conseguiu muitos votos para se tornar presidente eleito dos Estados Unidos. Sobre a questão da política associada às redes sociais, da comunicação política associada às redes sociais, como é que você vê esse fenômeno, né? E o que você acha que pode ser tirado de bom desse aspecto e, evidentemente, o que tem de nocivo nessa questão? Quando a gente fala de política, é sempre complexo, né? Porque ela envolve muito também paixão, ideologias que movem pessoas, né? A gente viu o caso tanto do Barack Obama, mas também em outras eleições americanas, né? Que a campanha eleitoral era muito voltada para a questão digital. Ponto positivo, você consegue encontrar nichos dentro da internet que podem ser trabalhados.
do ponto de vista de campanha eleitoral, por exemplo, né? Então, eu consigo, por exemplo, colocar um anúncio dentro de uma rede social. Claro que daí tem que ver, cada eleição tem a sua regra, né? O Tribunal Superior Eleitoral ele vai dizer o que é permitido ou não, mas tomando como exemplo as últimas eleições, os partidos eles podiam pagar para inserir posts patrocinados. Você consegue filtrar o seu público. Então, olha, eu tenho essa mensagem que, para aquele público que pensa igual a mim sobre questões sociais, às vezes de se é a favor ou não alguma cota social, digamos assim, você consegue criar uma comunicação específica para aquele público. Não é mais aquela comunicação única que vai para todo mundo. Você consegue encontrar onde aquela informação, qual comunicação vai ser mais eficiente para aquele público. A segmentação da internet, ela possibilita isso. Isso é um ganho. Porque o político, ele pode encontrar o seu eleitor de uma forma muito mais fácil do que ficar batendo de porta em porta, né? Até porque hoje em dia, se um político bater na porta, a pessoa nem atende mais, né? Não é como antigamente. O que o debate político perdeu também com isso? Toda vez que você curte uma coisa nas redes sociais, comenta alguma coisa, você sinaliza para a plataforma o seu interesse sobre aquilo. E o que é que essa plataforma vai fazer? Ela vai, cada vez mais, tentar encontrar e te colocar dentro de um nicho, que a gente chama de bolha ideológica. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um candidato e eu só curto as coisas daquele candidato e nos outros eu falo mal, a plataforma vai entender que o que eu quero consumir de informação é do político que eu gosto. Ou seja, você não tem mais o debate. Por quê? Porque você vai entrar na sua rede social, você vai ver a sua página inicial, é todo mundo pensando igual a você. Daí você, com isso, cria a ideia de que você está certo. Porque você fala assim, não, todo mundo acha isso. Todo mundo acredita que esse é o melhor candidato. Todo mundo fala que essa é a melhor uma estratégia de governança. Por quê? Porque você colocou todo o debate à parte. Ou seja, você não está conseguindo ver quem pensa diferente de você. E essas bolhas, elas vão te deixando naquela segurança, digamos assim, de que você é o dono da verdade. Quando você, na verdade, não está tendo a oportunidade de ter acesso ao que pensa diferente de você. Então, política é assim. O pessoal fala assim, né, que política não se discute, né, como futebol e religião. Eu acho que tudo pode se discutir dentro de um ambiente democrático, de respeito. E se você tem a oportunidade de ter contato com uma coisa que é diferente daquilo que você pensa, é extremamente importante para você também repensar aquilo. A política ela tem que ser pensada desse jeito. Eu já trabalhei em campanha política, por exemplo, né, como jornalista. E numa época que não era ainda assim, né, a rede social, né, era uma coisa muito discreta. Mas a gente vê que isso só vai crescer a cada eleição. E os tempos entre eleições ainda vão gerar debates políticos importantes. Então não é só você pensar durante a campanha eleitoral. Você vê muita discussão política nos intervalos, que vai construindo um pensamento também, que vai influenciar a outra eleição. Então o ambiente político, o ambiente social, dentro das redes sociais, né, em específico, é um ambiente, é uma terra fértil para você discutir propostas políticas, desde que você esteja aberto a quem pensa diferente. Adilson, sobre o aspecto da comunicação, vou trazer para você aqui duas questões ou dois exemplos. Nós temos, por exemplo, a comunicação diária do governo do estado de São Paulo com relação à Covid-19. Nós temos um outro tipo de comunicação do governo federal. Como é que você avalia, sobre o ponto de vista da comunicação, essas duas maneiras de atuação relacionadas diretamente à questão da Covid? Governo do estado de São Paulo e governo federal. Infelizmente, a comunicação da pandemia ela foi muito politizada. O que isso significa? Que a comunicação ela não está sendo feita com aquele objetivo simples de informar sobre a situação.
ela se tornou um jogo político. Então, você vê estratégias diferentes que têm objetivos também diferentes. Quando você vê, por exemplo, né, o governo do estado, de São Paulo, mas também outros, você vê que é uma comunicação, muitas vezes, de informação e também assim de contraponto, né? Ou seja, olha, aquilo que estão dizendo na esfera federal não é bem assim, ou vira um bate-boca, na verdade, né? Um fala uma coisa e o outro fala outra. Ao mesmo tempo, você não pode pensar que a pandemia, que as pessoas não querem esse tipo de informação da pandemia, porque são informações importantes. Quando o governo, por exemplo, decide que não vai fazer um boletim diário com o número de mortos, é óbvio que isso você perde até muito da questão de você compreender a dinâmica da pandemia no país, né? Então, assim, você colocar a pandemia como um assunto único de governo é um problema, e você também achar que isso não é importante ou que isso tem que ser mascarado de algum jeito também é complicado. Mas, igual eu disse, se você acompanhar o jeito que é feito a comunicação da pandemia, ele está muito politizado. E isso foi uma coisa que foi ao contrário do que seria uma boa comunicação, eu diria. Que seria uma informação correta, em tempo, de interesse público. Não do público, porque tem diferença. Às vezes, aquilo que o público precisa saber não é aquilo que ele quer saber. Porque senão a gente ficava vendo novela o dia inteiro ou programas de entretenimento, né? A gente ia se focar nisso. Então, você tem que colocar na balança o que é interesse público, o que as pessoas precisam saber para compreender melhor, ou também uma forma também de conscientização, e parar de confronto, né? Eu acho assim que a comunicação ela tem que criar pontes, né? Um não pode usar a comunicação, principalmente do caso da pandemia, para fazer briga política, né? Que é o que eu vejo. As pessoas muitas vezes buscam, né, impor a sua ideia, impor a sua fala, o seu jeito de ser, para se sobressair. Quando em aspectos, por exemplo, relacionados à saúde pública, como no caso da pandemia, o ideal é que haja um entendimento, né? Que haja um equilíbrio entre as diversas visões diferentes para que a sociedade possa obter benefícios com relação a essa questão, não é, Adilson? Adilson, estamos falando de comunicação, a pandemia está aí, não dá para tirá-la de foco, né? A educação, né, a área da educação sofreu fortes impactos com relação à pandemia, principalmente no que diz respeito à comunicação. Professores, alunos, instituições de ensino que tiveram que se reinventar diante de todo esse processo. Como é que você vê a comunicação, né, relacionada à educação em tempos de pandemia e que perspectiva você tem com relação ao futuro da educação relacionada à comunicação nesse sentido aí amplamente virtual que a gente está debatendo? Perfeito. A pandemia, ela aconteceu de uma maneira muito rápida, digamos assim, né, o início dela. Então, eu acredito que, principalmente, uma parcela dos profissionais de educação, eles não estavam aptos a uma mudança tão brusca assim que foi você fechar a escola e começar a dar aula online. Você vê que tem muitos professores que tiveram extremamente dificuldades do ponto de vista de tecnologia, né? A pessoa não tinha um aparelho ou a internet, de conteúdo também, porque quando você está dentro de uma sala de aula, você tem uma forma de colocar o conteúdo ou até mesmo de mudar aquele conteúdo conforme a percepção dos alunos, diferente do que você está dando aula por uma tela, onde do lado de lá você não sabe nem se a pessoa está prestando atenção ou não. Às vezes a pessoa não coloca nem o vídeo, né? A pessoa não quer nem colocar, né? Aparecer no vídeo, né? Então, primeiro, eu acho que a educação ela teve que se adaptar de uma forma muito rápida, o que gerou alguns tipos de problemas, que foram solucionados, né? Eu acho assim, até tem uma brincadeira que o professor que ontem pedir ajuda para ligar o projetor, hoje fala, olha, amanhã a gente tem reunião do Zoom, já coloquei PDF não sei aonde, e o chat já está aberto, o formulário do Google também para vocês responderem.
Então, assim, a mudança ela foi muito construtiva. Mas a gente tem que entender que cada profissional também tem um estilo de educação, de didática, muito particular. Quando você coloca como uma coisa, olha, todo mundo agora tem que fazer desse jeito, né? Coloca como um molde, olha, a aula online tem que funcionar desse jeito. A gente perde muito. É claro que a gente quer que as escolas, as universidades, logo possam abrir para acolher todos, né? Principalmente porque tem alguns cursos que a gente sabe que perde muito por estar online. Tem cursos que eu, né, claro, não tenho conhecimento, né, da metodologia nem do conteúdo programático de alguns cursos, né, que não são da minha área, mas que dependem muito de laboratório ou até mesmo de interação interpessoal, né, de você discutir algum assunto, de um trabalho em grupo, de juntar carteiras, né, na sala de aula para os alunos, né. Isso o ambiente virtual, ele nunca vai substituir. O que eu vejo daqui para frente? Que a tecnologia ela vai estar cada vez mais presente, ao mesmo tempo que o conteúdo e a importância do professor vai ser ainda maior. Eu vejo pessoas, por exemplo, que vão ter aulas pela internet que, na verdade, não tem professor, né? Você é totalmente automatizado, né? Eu falei assim, eu nunca iria conseguir fazer parte, assim, né, de... Claro que o conteúdo você aprende lendo um livro em casa, né? Mas para o aluno, ele pode ler o livro em qualquer momento, não é durante o ambiente de aula. O ambiente de aula é de construção de conteúdo. A aula, ela é compartilhar conhecimento. O professor não é dono da verdade, como também o aluno não é isento. É uma troca muito ativa de informações. A partir do momento que você abre uma tela do seu computador, o professor, e do outro lado você não tem nem a participação dos alunos, até o pessoal brinca, né, que sala de aula virou encontro espírita, né? A professora fica, João, você tá aí, João? Fala alguma coisa, João. Porque você não tem esse feeling que você tem dentro da sala de aula. Eu acho que a educação cresceu, a importância do professor também, e um não substitui o outro. Muito bem, Adilson. Adilson, jornalismo, né? Importância do jornalismo para a comunicação, principalmente em tempos de comunicação tão efetivamente moderna aí diante do contexto todo que a gente está vivendo. O jornalismo, primeiro, às vezes as pessoas elas têm uma ideia errada, né, da construção jornalística, né? O jornalismo ele tem um poder tão grande de influência na sociedade que é inegável, né? A gente tem alguns que chamam até de quarto poder, né, o jornalismo. E também a gente não pode pensar que todo jornalismo é bom. O jornalismo ele é uma ciência humana e o jornalista é uma pessoa. Então, essa pessoa que produz jornalismo, que trabalha em uma redação, ou trabalha num jornal, ou trabalha numa assessoria de imprensa, qualquer área de jornalismo, ele tem as suas ideias, tem a sua percepção de mundo. Então a gente tem que entender que são formas diferentes de jornalismo. Em um mundo voltado para a comunicação como o nosso, que a gente tem o problema das mentiras, né, das fake news, e do isolamento, né, também, o jornalismo ele tem um papel essencial na democracia, na construção de conhecimento e também do profissional da ética jornalística. Hoje no Brasil, para você trabalhar como jornalista, não necessariamente você precisa ter o diploma de jornalismo, né? Mas o diploma de jornalismo, a formação acadêmica, bom, a gente está num ambiente acadêmico aqui, né? A gente sabe a importância de matérias humanísticas, de ética, de história do jornalismo, de você conhecer a dinâmica, porque o jornalismo não é uma técnica apenas. É claro que você tem uma técnica de escrita, né? Porque o mesmo jornalista escreve às vezes 5 matérias por dia. Você tem a técnica, mas são feitas por pessoas. E as pessoas podem errar também, né? Então o jornalismo ele tem sempre que ser olhado como um fenômeno humano. Importantíssimo para a gente, enquanto sociedade, como democracia. Adilson, você passou uma temporada no Vaticano, né,
como um agente direto de comunicação da igreja, se é que é assim que eu posso me dirigir nesse sentido. Nos conta aí como é que foi essa experiência. Uma loucura, né? Bom, desde 2014, né, 2013, eu participei de uma jornada mundial da juventude que aconteceu aqui no Brasil, e a partir de 2014 eu juntei a minha formação acadêmica, né, na área de jornalismo com o que a gente chama dentro da igreja de pastoral da comunicação. Então eu acabei me envolvendo com paróquia, né, com uma comunicação diocesana, né, porque a comunicação ela é importante em qualquer lugar, dentro de uma igreja também, né. Até todas hoje em dia, né, transmitem missa, tem páginas, né. Então, desde 2014 eu me envolvi muito nessa questão de comunicação dentro da igreja. Em 2016, a igreja teve um ano que a gente fala que é um ano santo, um ano especial, e que foi feito um conjunto de ações, inclusive lá no Vaticano, em Roma, e eles pediram voluntários do mundo inteiro. Eu achando que nunca ia dar certo, né, porque a gente sempre se cadastra nessas coisas achando que não vai dar certo, eu me cadastrei como voluntário e fui aceito. Então eu fiquei 3 meses trabalhando no Vaticano, dentro de uma coisa específica, que era o acolhimento aos peregrinos, né, que vão para a Praça de São Pedro, né, para a Basílica lá de São Pedro. Então eu pude assim, ter contato, um crescimento profissional muito, muito grande, mas muito também como pessoa, né? Você está em um país diferente, sozinho, fazer novas amizades, e você trabalhar num lugar que recebe 40 mil pessoas por dia, né? Então assim, você não sabe o que vai acontecer, né? De informação. Então eu trabalhava muito específico também na informação, né? Que tinha muitos que não sabiam, né, como funcionava a questão, né, do Ano Santo. Então eu trabalhava mais nesse acolhimento aos peregrinos, e foi uma experiência assim que realmente me transformou como pessoa, né, pelas pessoas que eu conheci lá. Claro que para quem é católico, né, você está ali também próximo ao Papa, né, uma coisa muito surreal, né? Então ele passar pertinho de você, né, assim, você sorrir para ele e ele te cumprimentar, é uma coisa que é inexplicável. E enquanto comunicador também, eu acho que mostrou a importância do papel do comunicador, né, em qualquer tipo de evento, principalmente naquele caso, né, que era uma coisa mais de eventos, a importância da comunicação para isso. Adilson, como é que você está vendo hoje o papel da comunicação da Igreja Católica em si, né, já dentro desse contexto, principalmente em relação aos jovens, né? Nós temos jovens hoje com características muito peculiares, né? Como é que a igreja está se comunicando com esses jovens em tempos atuais? Primeiro, a igreja ela está dando passos muito importantes numa profissionalização da comunicação dentro dela. É claro que isso requer investimento também financeiro, né? Então, você vê muitas dioceses com jornalistas contratados mesmo, né, como funcionários da diocese. Às vezes a diocese tem 3 funcionários, a secretária, uma para faxina e um jornalista, porque vê a importância da comunicação num ambiente, né, numa sociedade midiática. O próprio Vaticano ele fez uma grande reforma na área de comunicação, que era bem segmentada, a rádio, o jornal impresso, a web. Eles criaram uma estrutura mais única, né, de convergência midiática mesmo. Então, o conteúdo, ao mesmo tempo, ele é rádio, ele é web, ele é gravado na TV do Vaticano, né? E na questão específica dos jovens, a igreja ela também tem uma postura hoje. Sempre a igreja tratava o jovem como futuro, né? É o futuro da sociedade, o jovem. O Papa Francisco ele vem falar que o jovem é o agora da igreja. E o jovem ele é múltiplo, ele pensa de formas muito diferentes. Hoje no Brasil, a pastoral juvenil, ela não fala juventude, ela fala juventudes. Por quê? Porque cada expressão juvenil tem a sua particularidade. Então, tem aqueles que são mais voltados, né, para um tipo de espiritualidade. Então você vê que a igreja ela tenta valorizar a diversidade. É claro que tem assuntos que para a igreja são dogmas, são coisas que estão na doutrina da igreja, que para mudar
É uma coisa que é pensada às vezes a muito longo prazo e que tem que vir de cima. O Papa Francisco ele dá alguns sinais, mas ele sabe que sozinho também não tem o poder de mudar muita coisa, porque a estrutura da igreja, pensa em uma instituição de 2000 anos, né? Às vezes a gente quer que a igreja ela tenha uma mudança, uma percepção de realidade, nossa, porque a gente vive numa sociedade acelerada. A instituição, no caso a Igreja Católica, ela é muito mais é uma coisa tradicional, secular, né? Mas caminhos estão sendo abertos para que a igreja sempre esteja mais voltada ao diálogo. Estar em diálogo também não é você falar, não, aquilo que você pensa então é a verdade. É você compreender que você não é o dono de uma verdade absoluta em alguns temas. É claro que a igreja, em alguns temas, ela tem a noção de que aquilo é uma verdade para ela, mas estar em diálogo, como diálogo ecumênico, né? A gente não pode pensar que a igreja se fecha, só ela, quando você tem numa mesma cidade 10 denominações religiosas diferentes. A igreja ela também tem que estar em diálogo com o jovem, com outra religião, com o governo, dentro da própria igreja. Então, acho que é passos. E eu tenho percebido que são passos dados de uma maneira, não digo rápida, mas sólida, para que a gente chegue mais à frente e fale assim, não, aquilo que foi feito realmente foi o certo. Para que a gente não se engane também, né? Porque às vezes a gente quer atropelar as coisas para tentar, como posso dizer, agradar uma parcela, digamos assim, né? Aquele medo que tem às vezes de perda de fiéis, como algumas igrejas colocam, e você não compactua da sua própria verdade, né? A igreja ela está trabalhando nisso. Eu sou uma pessoa otimista. Adilson, em termos de ser um exímio comunicador, João Paulo II, Bento XVI ou Papa Francisco, na sua opinião? Eu acho que cada época tem um Papa que responde à realidade. O pessoal hoje diz que as pessoas queriam ouvir o Papa João Paulo II. Queriam ver o João Paulo II. As pessoas queriam ouvir o Papa Bento XVI, um dos maiores teólogos ainda vivos. Hoje em dia as pessoas querem abraçar o Papa Francisco. São comunicações diferentes. Um era midiático do ponto de vista de de viagem, de carisma, que era o Papa João Paulo II, ele tinha isso, né? Um pontificado muito longo também, muito voltado para a juventude, ele que criou também os encontros de juventude mundiais. O Papa Bento, ele tem uma formação teológica, ele tem uma coisa muito mais dogmática, muito mais tradicional, que para aquele momento da igreja foi bom. Enquanto durou, ele pôde dar alguns passos importantes. E bom, o Papa Francisco é latino, né? É sangue igual a gente, é carinho, é proximidade, é abraço. Então, quando a oportunidade que eu tive também de estar lá próximo, né, que eu via, as pessoas jogavam as crianças sabendo que ele ia beijar, entendeu? Assim, uma coisa que era impensável com o Papa Bento, por exemplo, que era muito mais reservado. Então, assim, dos três, hoje eu sou Papa Francisco. Como eu também, durante a época do Papa Bento XVI, via muitas qualidades nele. Como, claro, o Papa João Paulo II morreu em 2005, né? Eu não tinha uma vivência de igreja como eu tenho hoje, mas também foi muito importante. Eu sou o espírito franciscano, digamos assim, né? E eu falo que eu quero que o pontificado do Papa Francisco ainda dure bastante, porque eu acho que tem muita coisa a ser feita. Do ponto de vista de falar sobre meio ambiente, falar sobre moral. Hoje, se você olha para o mundo, qual líder tem o poder de comunicação que ele tem para falar aquilo que pensa? Muito mais do que muitos presidentes. Ele tem um protagonismo de discurso mundial que poucas pessoas têm. Eu acho que a igreja tem que valorizar isso. Apesar de a gente saber que dentro da própria igreja tem pessoas que não são favoráveis ao pontificado dele. Muito bem. Adilson, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, o papo foi ótimo e uma mensagem final aí para os nossos internautas. A comunicação sempre é uma ponte. A partir do momento que você constrói, tem que ser sólida e eu acho que o mais importante, de encontro.
já que a gente estava falando do Papa Francisco, ele fala muito da cultura do encontro e que para se comunicar a gente precisa gastar a sola do sapato. A gente não faz isso no comodismo. A gente tem que se colocar em saída, ir ao encontro do próximo, para comunicar qualquer tipo de situação. É óbvio que a gente quer sempre falar de coisas boas. Às vezes não é possível, mas usar a comunicação por uma cultura do encontro é um caminho que ninguém vai se sentir perdido, com certeza. Muito bem. Adilson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no canal Educação e Business. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e acho que esse assunto pode gerar ainda mais outras conversas. Eu fico à disposição. Muito bem. Fica aí o convite para um próximo bate-papo. E por falar em comunicação, não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal através do site unise.pe/unifia, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar no Unifia e transforme seu futuro. E vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.